Queridos irmãos, queridas irmãs, um bom dia. Hoje, 28 de junho, quarta-feira da 12ª semana do Tempo Comum. Estamos chegando aí no finalzinho já do nosso mês. O ano tem passado rápido, né? E eu venho repetindo sempre a cada dia que devemos correr, né? O Senhor tem pressa e por isso o tempo corre. E nós devemos correr na escuta da sua palavra, unido ao Senhor. Hoje também a igreja celebra Santo Irineu. Então, peçamos a intercessão deste santo para cada um de nós neste dia, né? Os santos são aqueles que precedem a nossa chegada no céu. Então, que Santo Irineu prepare também a nossa chegada. A primeira leitura de hoje é do livro do Gênesis. Depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor foi dirigida a Abrão numa visão. Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, tua recompensa será muito grande. Abrão respondeu, meu Senhor, que me darás? Continuo sem filho. Abrão disse, eis que não me destes descendência, e um dos servos de minha casa será meu herdeiro. Então foi-lhe dirigida estas palavras do Senhor. Não será esse o teu herdeiro, mas alguém saído de teu sangue. Ele o conduziu para fora e disse, ergue os olhos para o céu e conta as estrelas, se as pode contar. E acrescentou, assim será a tua posteridade. Abrão creu no Senhor e lhe foi tido em conta de justiça. Ele lhe disse, eu sou o Senhor que te fez sair de Ur dos Caldeus, para te dar esta terra como herança. Abrão respondeu, meu Senhor, como sabereis que hei de possuí-la? Ele lhe disse, procura-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um cordeiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele lhe trouxe todos esses animais, partiu-os pelo meio e colocou cada metade em face da outra. Entretanto, não partiu as aves. As aves de rapina desceram sobre os cadáveres, mas Abrão as expulsou. Quando o sol ia se pôr, um topor caiu sobre Abrão, e eis que foi tomado de grande pavor. Quando o sol se pôs e estenderam-se as trevas, eis que uma fogueira fumegante e uma tocha de fogo passaram entre os animais divididos. Naquele dia estabeleceu uma aliança com Abrão nestes termos. A tua posteridade darei esta terra, do rio do Egito até o grande rio, o rio de Eufrates. Então a gente vê nessa primeira leitura a promessa de Deus com Abraão, da sua posteridade, daquilo que o Senhor queria dar a Abraão como fecundidade. E Abraão no seu coração tinha uma certa dúvida de quem seria o seu herdeiro. E nessa primeira leitura ele começa já nos primeiros versículos dizendo, o Senhor vai dizer a Abraão, não temas, eu sou o teu escudo, tua recompensa será muito grande. Então ele já começa a se mostrar diante de Abraão como esse Deus forte e poderoso, como esse Deus que tudo pode. E ele vai trabalhar em Abraão já desde quando ele convida ele a sair da tua terra, né, deixar tudo, a entrar nessa atitude e movimento de confiança em Deus, que não só vai cuidar, como dará a ele uma recompensa muito maior do que aquilo que ele imagina. E ele vai dizer, eis que não me destes descendência, um dos meus servos da minha casa será meu herdeiro. E o Senhor vai dizer, não, o teu herdeiro sairá do teu sangue, sairá de ti. Então o Senhor promete a ele, né, de fato, já é a promessa aqui da vinda de Isaac. E o Senhor não só promete um herdeiro, como ele vai dizer que a posteridade dele será fecunda, será grande, né, como a areia. Então, é impressionante como o Senhor vai dizer a ele, né, ergue os olhos para o céu e conta as estrelas, se as pode contar. E acrescentou, assim será a tua posteridade. Ou seja, era impossível, é infinito contar as estrelas do céu. E aí o Senhor vai dizer, a tua posteridade, a tua fecundidade será como as estrelas, será imensa. Então a gente vê aqui o coração de misericórdia de Deus, a gente vê a promessa que o Senhor faz a Abraão, mas também a gente vê a misericórdia que Abraão recebe de Deus. E de fato a promessa do Senhor que se cumpre nele um coração de abandono, que vai fazer confiança na vontade de Deus, confiança na sua promessa. E aí a gente percebe o quanto Abraão foi seguindo os passos que Deus deu para ele. O Senhor foi dando, para dar a promessa, o Senhor foi dar a ele, né, todo um ritual e vai dizer para ele, né, segue, né, obedece e eu farei de ti, de fato,
uma nação, uma posteridade com fecundidade. E é impressionante que a gente vê a obediência de Abrão. Então, esse testemunho dele para cada um de nós hoje é pedirmos ao Senhor também essa obediência no nosso coração e esse abandono confiante. O salmo de hoje é o Salmo 104. Celebrai ao Senhor, invocai o seu nome. Anunciai entre os povos as suas façanhas. Cantai para ele, tocai, recitai suas maravilhas todas. Gloriai-vos com seu nome santo. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Procurai o Senhor e sua força, buscai sempre a sua face. Descendência de Abraão, seu servo, filho de Jacó, seu escolhido. Ele é o Senhor nosso Deus, ele governa a terra inteira. Ele se lembra da sua aliança para sempre, palavra empenhada por 1000 gerações. Aliança que ele fez com Abraão e juramento confirmado com Isaque. Então, o salmista nos convida a celebrar nesse dia a fidelidade de Deus. Ele vai aqui narrar, justamente a fidelidade com Abraão. Então, é uma confirmação e a continuação da primeira leitura. Mas aí o salmista convida todos nós a celebrarmos o Senhor e invocar o seu nome, porque o Senhor ele é fiel na sua promessa, ele cumpre a sua palavra. O salmista começa dizendo, celebrai o Senhor e invocai o seu nome, anunciai entre os povos as suas façanhas. Então você hoje é convidado a louvar o Senhor e agradecer por tudo que o Senhor fez e faz na tua vida, faz no meio de nós, pelas suas maravilhas que são realizadas, pelo cuidado e a proteção de Deus, o seu cuidado conosco. Então o salmista nos convida a celebrar e a entoar esse canto novo. Cantai para ele, tocai, recitai suas maravilhas todas. Gloriai-vos com o seu nome santo, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Então, o convite é a alegria daqueles que buscam, daqueles que temem ao Senhor, daqueles que confiam, porque o Senhor governa a terra inteira, diz o próprio Salmo, E o Senhor nos faz lembrar sempre da sua aliança, da sua promessa, que é dada a cada um de nós. Assim como ele fez com Abraão, o Senhor também faz conosco. E o evangelho de hoje é o evangelho de São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Pelos seus frutos os conhecereis. Por acaso colhem-se uvas dos espieiros ou figo dos cardos? Do mesmo modo, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore má dá frutos ruins. Uma árvore boa não pode dar frutos ruins, nem uma árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. É pelos seus frutos, portanto, que eu os reconhecerei. Então, o evangelho de hoje é uma exortação a cada um de nós, a vigilância, a prudência, olharmos para a nossa conduta, olharmos como de fato nós estamos vivendo a nossa vida. Guardai-vos dos falsos profetas que vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Então aqui é um olhar de prudência e de vigilância. E devemos ser espertos no discernimento e ao mesmo tempo atentos, Quantas situações disfarçadas de cordeiro em nossa vida, mas por detrás são lobos que querem nos destruir, que querem nos levar para o pecado, nos afastar da graça de Deus. E aí o Senhor vai dizer, a gente conhece a pessoa pelos seus frutos. É impressionante. A gente conhece um coração por aquilo que ele dá como fruto. Então ele vai dizer, uma árvore boa dá bons frutos, mas uma árvore má vai dar mau fruto. Então que tipo de árvore hoje nós somos chamados a viver? E se no meio de nós ainda há pequenas maldades no nosso coração, peçamos ao Senhor a conversão da nossa alma, para que o bom fruto nasça dessa árvore que é boa. Então hoje o Senhor faz esse convite a cada um de nós e ao mesmo tempo a percebermos aqueles que estão à nossa volta. Eu acho interessante quando Jesus vai dizer, os seus frutos se reconhecem de fato, por aqueles que estão à nossa volta, por aqueles que nós convivemos. A gente sabe se a situação, a pessoa, ela é boa pelo fruto que lhe é dado. Então, nesse dia, o evangelho de hoje é um evangelho da vigilância, é um evangelho do discernimento, mas, sobretudo, é um evangelho para fazermos uma leitura. Que tipo de árvore eu tenho sido na minha casa, na minha família, no meu trabalho, na minha própria comunidade, entre os meus irmãos. Então, peçamos neste dia, de fato, essa graça, de darmos bons frutos, de sermos boas árvores para darmos bons frutos.
E hoje, como eu falei, a igreja celebra Santo Irineu. Celebramos a memória do grande bispo e mártir Santo Irineu, que pelos seus escritos tornou-se o mais importante dos escritores cristãos do século II. Ele nasceu na Ásia Menor e foi discípulo de São Policarpo, que por sua vez conviveu diretamente com o apóstolo São João, o evangelista. Ao ser ordenado por São Policarpo, Irineu foi para a França e assumiu várias funções de serviço à Igreja de Cristo, que crescia em número de comunidades e necessidades de pastoreio. Importante contribuição ele deu à Igreja do Oriente quando foi em missão de paz para um diálogo com o Papa Eleutério sobre a falta de unidade na data da celebração da Páscoa, pois o Oriente corria o risco de excomunhão. Sendo fiel ao significado do seu próprio nome, portador da paz. Logrou êxito nessa missão, já que isso nada interferia na unidade da fé. Então, olha só que interessante, Irineu significa portador da paz. Então, peçamos a intercessão de Santo Irineu para a paz no mundo, a paz no nosso coração, a paz na nossa família. Continuemos a rezar, pela guerra no mundo, ali entre a Rússia e a Ucrânia. Peçamos de fato que a paz seja ela que vence. Peçamos a intercessão de Santo Irineu para a unidade no meio de nós, no mundo, na igreja e em nossos corações. Que Deus os abençoe.